Meus queridos amigos, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindo mais um resumo das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos tratar a Igreja e o sustento missionário. A leitura bíblica está na carta aos Filipenses, capítulo 4, do verso 10 ao verso de número 20. O propósito dessa lição é nós estudar sobre o sustento financeiro da obra missionária. Aqui no nosso canal, se você acessar, nós já tratamos sobre a igreja e a responsabilidade com os missionários, orando, contribuindo e fazendo missões. E hoje a temática, ela é quase a mesma visão dessas duas lições, mas aqui dando enfoque o que a igreja de Filipos, na ajuda que ela dá ao apóstolo Paulo, e também vamos trazer uma comparação aqui com a igreja de Corinto. Sabemos que quando Paulo ele é enviado para fazer a obra missionária, ele vai utilizar dos seus dons, seus talentos, a sua profissão, para manter o seu sustento, para auxiliar ali no campo missionário que ele está pregando. Então Paulo, quando ele vai pregar na Macedônia, ele vai por uma revelação divina. E nós vamos ver que o anúncio do Evangelho ali, ele é sofrido, perseguido. Paulo passa por tribulações ali em Filipe. Porém, uma igreja levantada, temos a congregação da casa de Lídia, a congregação também da casa do carcereiro. E quando Paulo parte para Tessalônica, e chega até Corinto, nós vamos ver que a igreja ela vai levantar o que uma oferta, um recurso para que Paulo ele continue realizando ali a sua viagem missionária, fundando ali igrejas. Paulo passa por Tessalônica, Bereia, Atenas. Paulo chega até Corinto e o que nós entendemos que essa oferta que ele recebeu, ela acabou sendo distribuída com Silas e Timóteo que estava junto, e Paulo quando chega em Corinto não tem mais essa doação onde é necessário ele trabalhar com as próprias mãos para o seu sustento, até que Timóteo e Silas fossem até Corinto, ele se dedicasse totalmente ali à palavra, mas não deixando de trabalhar. E nessa carta que ele escreve, Paulo ele está preso em Roma. E estando preso, ele não tem condição de se manter e também a ajudar alguns irmãos. Então nós vamos ver que a igreja de Filipe, ela manda o quê? Um mensageiro para que socorresse o apóstolo Paulo lá na sua prisão. Paulo escrevendo disse: olha, muito me alegrei no Senhor de reviver a vossa lembrança de mim. Então Paulo, que fundou a igreja, ele não foi esquecido por aquela comunidade. Porque, infelizmente,
algumas pessoas vão para o campo e aqueles que o enviam, aqueles que oraram por ele, se comprometeram de ajudar aquele missionário, infelizmente deixam de contribuir, deixam de ofertar, deixam de dizimar, e nós vamos ver que há um prejuízo para aquelas pessoas que estão no campo, porque está contando com a ajuda ali daquela comunidade. Porém, nesse caso aqui, Paulo, ele se alegra. Paulo diz que ele consegue viver dentro de qualquer situação, tanto a ter abundância como a não ter o que comer. Porém, Paulo está dizendo que a comunidade, a igreja de Filipos fez bem de tomar parte da sua aflição. Então, nós vamos ver que é necessário, né, que nós venhamos ter o mesmo sentimento que há na vida dessas pessoas que receberam um chamado e foram ao campo missionário. Então eles souberam da aflição de Paulo. Então a aflição ela precisa ser comunicada. E quando foi comunicada a situação de Paulo lá em Roma, a igreja ela teve aquele sentimento de amor para com aquele missionário que fundou ali a igreja ali em Filipos, mesmo diante de tantas oposições. Então os filipenses, né, Paulo escreve aqui, eles estavam fazendo isso de uma maneira voluntária. Então, a obra de Deus, ela sempre tem que ser feita com generosidade e voluntariedade. Porque quando ocorre esse sentimento, nós vamos ver, meus irmãos, que nós estamos depositando o quê? Aos pés de Deus. E Deus não é injusto e nem infiel para com aqueles que investem na sua obra, investem no seu reino. Então aqui nós temos o que? Uma relação entre missionário e igreja, uma relação de amor, de reciprocidade diante das angústias, das aflições, aonde a comunidade toma o que também para si essa aflição que Paulo estava passando. Então, as esferas do sustento missionário, ela está relacionada a um cuidado integral, corpo, alma e espírito. Então, o apoio aos missionários precisa alcançar ele nessa totalidade. Quando nós falamos corpo, alma e espírito, nós estamos falando na área financeira, na área social, na área emocional e espiritual, da qual o missionário ele precisa ser alcançado dentro das suas necessidades. Então, o nosso comentador ele fala aqui sobre princípios básicos acerca do sustento do missionário. Primeiro, ninguém pode enviar um missionário sem avaliar os custos desse envio. Sabemos que é uma obra de fé, mas primeiramente nós entendemos que o missionário ele só pode ser enviado quando Deus revela o que? A sua vontade para que ele seja enviado para aquela localidade. Não é uma escolha aleatória, mas não. Tem que ser uma escolha dentro da vontade de Deus. E o planejamento precisa ser estudado. Aonde que o missionário vai ser enviado? Qual é o custo com moradia, o custo com alimentação, o custo na abertura de um salão,
aonde ele vai morar para ele se locomover, qual é o meio de transporte que ele vai usar. Então tudo isso tem que ser levantado, tem que ser planilhado para que venha se manter o que? Uma regularidade no apoio ali do missionário. Porque Deus, meus irmãos, ele trabalha dentro de uma ordem, dentro de um planejamento. Nós vamos ver que quando Elias é enviado para ali anunciar a palavra de Deus no reino de Israel, no confronto ali com Acabe e Jezabel, quando é necessário que ele tome uma direção de ir até o Querite, Deus o sustenta todo o amanhã e todo o anoitecer. Então Deus mostra que uma regularidade nessa assistência. E a mesma coisa, a igreja, ela precisa ter essa regularidade no apoio para com os missionários. É claro que algumas vezes, aparentemente, aos olhos humanos, não aos olhos de Deus, aos olhos dos homens, parece que a conta não vai fechar, a conta não vai bater, a situação fica difícil, mas Deus é o Deus da provisão. Ele dá o que? O sustento. Mas Deus deseja o que? Que a sua igreja, que cada comunidade, ela abrace o que? Essa obra, para que seja suprida a necessidade de todo o corpo da igreja. Então, o princípio básico do sustento missionário. Então, suporte financeiro, de modo que organizado, para que venha ali atender o que? As necessidades ali do missionário. Regularmente, a igreja, ela precisa o que? Fazer ali a coleta, fazer ali o que? O planejamento para ver como é que está ali as condições financeiras para que chegar no final do mês ou no início do mês não tenham que mandar para o missionário. Então tudo precisa ser planejado. O sustento de missões sempre será o que? Uma resposta voluntária dos fiéis. Nada é colocado por imposição. Por quê? Porque a questão de ofertar, de doar, de dadivar, de dizimar, sempre é uma questão de gratidão a Deus por aquilo que Deus fez para conosco, e nós vamos retribuir essa gratidão pela salvação que foi nos alcançada, para que outras pessoas também possam ser alcançadas pela mensagem do Evangelho. Então, a questão de ofertar, de doar, tem que ser o quê? Algo permanente na vida dos fiéis, na vida da igreja. Então, os missionários, eles vão na confiança de que aqueles que prometeram orar, prometeram doar, vão ser fiéis ali diante desse desafio de ir para outra localidade para que ele seja ali sustentado para fazer a obra. Aprendendo a investir na obra missionária. O nosso comentador aqui, ele traz uma comparação entre a igreja de Corinto e a igreja de Filipe. Então nós vamos ver que os filipenses, eles tinham que um coração aberto na questão da generosidade, no amor para com o reino, para com a obra. Porém, a igreja de Corinto não tinha o que? Essa mesma disposição em doar, em ofertar. Onde foi necessário, Paulo ele escreveu uma carta. E
trazer ao conhecimento da igreja o benefício de contribuir no reino de Deus. Paulo fala que aquele que pouco semeia, ele pouco vai colher. Quem semeia com abundância, colhe com abundância. Então Paulo traz à consciência à igreja de Corinto o dever de que nós somos o quê? Colaboradores na obra de Deus. E por isso é necessário que nós venhamos o quê? Investir no reino. Porque quem assim faz, ajunta tesouro nos céus. Então, a obra de Deus, ela é realizada por todos aqueles que demonstram o quê? Um sentimento de gratidão, generosidade para com aquilo que recebeu da parte do Senhor, que é a nossa salvação, para que outras pessoas também possam desfrutar da mesma esperança, do mesmo amor que nós um dia fomos alcançados pela mensagem do Evangelho. Então, que Deus vos guarde, que Deus vos abençoe. Até uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo.